Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo: a fome. Uhum. Mas assim, não só aquela fome física, sabe? A ideia é explorar um pouco a fome espiritual. Aquele desejo mais profundo, né? Que dizem que conecta a gente com algo maior. Exatamente. E para guiar essa nossa exploração, a gente tem aqui uns trechos bem instigantes do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, capítulo Fome de Quê? Sim, é um material bem rico. A meta é tentar entender como o autor vê essa relação entre privação, desejo e o crescimento espiritual. Certo. Certíssimo. E a gente já parte de uma imagem poderosa, né? Jesus no deserto, 40 dias de jejum. E aí, a tentação, o que esse momento assim tão extremo pode nos ensinar sobre a nossa própria fome, nossos desejos. É um ponto de partida forte mesmo. Vamos investigar isso então. O texto do Subirá, ele nos joga lá para Mateus 4, né? Versículos 1 e 2. Isso. Jesus levado para o deserto, jejuando 40 dias, 40 noites. E aí vem a frase, teve fome. E o autor faz questão de dizer, olha, não era uma fominha qualquer. Ele explica que, depois desse tempo todo, o corpo já esgotou as reservas rápidas de energia. Entro em cetose. Exato. Começa a queimar gordura para sobreviver, né? Já estava ali no limite da inanição. Uma vulnerabilidade física, nossa, imensa. E é justamente aí, nesse ponto de fraqueza extrema, que a narrativa bíblica coloca Satanás em cena. Pois é. A tentação, aquela se você é o filho de Deus, manda estas pedras virarem pães, ela vai além da comida, né? Como assim? A interpretação que o livro traz é que seria uma tentativa de fazer Jesus usar seus poderes divinos, sua natureza de filho de Deus de um jeito que fugiria do propósito dele ter vindo como homem, sabe? Vivendo as limitações humanas para cumprir a missão. Entendi. Seria usar um atalho divino que comprometeria a missão como homem. Exatamente. Comprometeria a identificação dele com a nossa condição. E a resposta de Jesus é a chave para muita coisa no capítulo, né? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fundamental. Citando Deuteronômio 8.3. E o autor, a partir daí, ele puxa 3 fios assim para a gente seguir. Primeiro, essa ideia de 2 tipos de alimento, o físico e o espiritual. Depois, a dinâmica entre fome e saciedade. Certo. E, por fim, o papel da abstinência voluntária. 3 pontos cruciais para entender a visão dele sobre o jejum. Isso. Mas antes de entrar nesses 3, o livro faz uma conexão que eu achei bem interessante. Com Adão? Sim, com o primeiro Adão. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, 1 Coríntios 15, ele faz muito esse contraste, né? Faz. O primeiro Adão, terreno, alma vivente, que pela desobediência trouxe o pecado. E o último Adão, Cristo, celestial, espírito que dá vida, trazendo a justificação pela obediência. Esse paralelo é poderoso. E qual a ligação que o autor faz? É bem direta. A comida, né? Exato. Adão caiu por causa da comida, o fruto proibido. E a primeira tentação de Jesus, registrada... Também envolve comida. Transformar pedras em pães. O argumento do livro é que, nos 2 casos, a comida era tipo a maquiagem, sabe? A fachada. O pretexto. Isso, o pretexto para a questão real, que era obediência ou desobediência a Deus. Uma tentativa de levar os 2 a quebrar um princípio divino. Faz todo sentido. Coloca a tentação de Jesus numa perspectiva mais ampla. Então tá, essa resposta de Jesus sobre não só de pão, abre a discussão sobre esses 2 tipos de alimento. O natural para o corpo, o nascido da carne. Que tá lá desde Gênesis, é necessário, é até visto como bênção de Deus, como Paulo diz em 1 Timóteo. Sim, mas o próprio Jesus disse, lá em Lucas 12, que a vida é mais do que o alimento. Tem algo além, né? Exatamente. Porque ele aponta para o alimento espiritual, que é para o nosso espírito, o nascido do espírito, como João coloca. Pedro também fala disso, né? Desejar o genuíno leite espiritual. Fala sim. E o ponto central que o Subirá levanta aqui é, olha, os 2 são importantes, o físico é dádiva, mas ele pode facilmente competir pela nossa atenção, pela nossa prioridade. Competir com o espiritual. Isso.
pode acabar ofuscando a nossa necessidade do alimento espiritual. Nossa, e aquele exemplo de Jesus com a mulher samaritana em João 4 ilustra isso muito bem, né? Demais. Os discípulos vão buscar comida, voltam pensando nisso, Focados no pão. e Jesus está totalmente imerso no que ele chama de minha comida, fazer a vontade do Pai. Que naquele momento era conversar com aquela mulher, alcançar o povo de Sicar. Exato. Mesmo cansado, com sede, provavelmente com fome, a prioridade dele era outra. A comida espiritual estava em primeiro lugar. Essa demonstração de prioridade dele conversa muito com aquele alerta que ele mesmo fez sobre as preocupações, riquezas e prazeres da vida, Lá de Lucas 8,14. que podem sufocar a palavra, Isso. impedindo que ela dê fruto. O autor do livro destaca a comida como um desses grandes prazeres. Uhum. E ele argumenta que o excesso, mesmo de coisas que são permitidas, lícitas, pode acabar sobrecarregando o espírito. Ele usa até uma metáfora, né? Das bugigangas que a gente come antes da refeição principal e tira o apetite. Ah, sim. Gostei dessa. O excesso do natural, tirando o apetite pelo espiritual. E tem também aquele alerta em Lucas 21 sobre o coração não ficar pesado com glutonaria, embriaguez e preocupações da vida. O excesso pesa. Entendi. Faz sentido. E isso nos leva para o segundo ponto que o autor levanta. A dinâmica da fome e saciedade, que ele acha fascinante, né? Ele analisa aquelas palavras de Jesus em Lucas 6. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. E logo depois, ai de vocês que agora estão fartos porque vão passar fome. Se a gente lê isso pensando só em comida física, fica esquisito, né? Fica paradoxal. Seria bom ter fome, ruim ser saciado para ter fome de novo, não encaixa. Pois é. A interpretação que o livro defende é que Jesus está falando de fome e saciedade espirituais. Ah, aí sim. Ter fome das coisas de Deus, ansiar por Ele, pela justiça dele, isso leva à verdadeira satisfação. Ser saciado nele. Entendi. E o contrário, o ai de vocês que estão fartos. Seria sobre estar satisfeito, farto só com as coisas do mundo. O alimento natural, as posses, os prazeres. Uhum. E isso geraria uma indiferença espiritual que, no fundo, leva a uma fome profunda, um vazio que essas coisas não preenchem. O livro volta para o Deuteronômio 8 para reforçar isso, né? Aquela advertência para os israelitas. Exato. Depois que eles entrassem na terra prometida, tivessem fartura, casas boas, comida, gado, riqueza, tudo benção de Deus. O risco era o coração se orgulhar e esquecer do Senhor. O problema não é ter a bênção, mas o coração se apegar a ela como fonte última de satisfação. Achar que aquilo basta. Isso. E o exemplo clássico disso que o autor cita é o jovem rico, Marcos 10. Ah, sim. Ele sentiu uma fome espiritual, né? O que me falta ainda? Buscava algo mais. Mas quando Jesus apontou o caminho, vender tudo, dar aos pobres, seguir ele. Ele não conseguiu. As muitas propriedades falaram mais alto. A satisfação que ele tinha naquilo foi um bloqueio. Exatamente. E daí vem o ensino de Jesus sobre como é difícil. E o autor frisa: difícil, não impossível, para os ricos entrarem no reino. A dificuldade não vem de Deus, mas do próprio rico, cuja alma já está meio que satisfeita com as posses, né? Perde o apetite pelo reino. Lembra aquela parábola do rico insensato? A alma descansa, come, bebe, aproveita. Exato, mas a salvação ainda é possível, claro. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Só que exige esse desapego, esse esvaziar-se. E a reação de Pedro ali, nós deixamos tudo, parece mostrar que eles pegaram a ideia, né? A necessidade desse esvaziamento para ser preenchido por Deus. Sim, eles entenderam a lógica. E isso tudo nos conecta de volta àquela resposta de Jesus no deserto, vinda de Deuteronômio 8. Que era sobre a experiência de Israel no deserto. Isso. O contexto original ali é Deus explicando por que permitiu que o povo passasse fome por 40 anos. Tinha um propósito pedagógico. Doloroso, mas com um fim. Era para que eles entendessem que a vida não depende só de pão, mas da palavra de Deus. A fome e a humilhação ensinavam essa hierarquia de valores. É aí que o autor faz a ponte direta com o jejum. Exato. Ele apresenta o jejum como uma forma de,
de auto-humilhação voluntária. Cito o Salmo 35, humilhava-me com jejuns, e Daniel 10, onde Daniel é elogiado por se humilhar na presença de Deus com jejum. Seria um jeito de experimentar a fome de propósito para reforçar na prática que o espiritual vem primeiro. O livro até cita o Richard Foster dizendo que o jejum ajuda a manter o equilíbrio e impede que desejos menores nos dominem. E a Valnice Milhomes também, né? Dizendo que enfraquecer a carne pelo controle dos apetites fortalece o espírito, desenvolve o domínio próprio. Sim, são visões que se complementam. O livro ainda dá outros exemplos de abstinência com propósito espiritual na Bíblia. O voto do Nazireu, lembra? Lembro, número 6, não podia consumir nada da videira. Um prazer comum da época, né? Era um sinal de consagração, um lembrete de que a satisfação real vem de Deus. Cita até um Salmo 16:11, sobre os prazeres na presença dele. E a lei geral dos votos, em números 30, que muitas vezes envolvia algum tipo de restrição, de abstinência. São vários exemplos, mas tem um alerta importante que o autor faz. Que a abstinência em si não é mágica. Exatamente. Não garante nada por si só. Os israelitas no deserto são a prova viva. Verdade. Mesmo passando fome, recebendo maná, eles reclamaram, sentiram falta da comida do Egito. Chegaram a dizer que a alma dele estava seca, sem apetite, só de ver o maná. Isso mostra que a experiência externa não mudou o coração deles. Nossa, pesado isso. Ou seja, a eficácia da abstinência, segundo o livro, depende totalmente da intenção, da consciência do porquê se faz aquilo. E da disposição interna para aprender, né? Senão vira só passa fome. Exato. Perde o sentido espiritual. Outro exemplo que ele usa é a orientação de Paulo em 1 Coríntios 7 sobre a abstinência sexual temporária no casamento. Com consentimento mútuo, por um tempo de oração. Mais uma vez, a ideia de abrir mão de algo bom, lícito, para focar no relacionamento com Deus. O livro traz uma citação forte do John Piper sobre isso. Qual? Que nossa fome por Deus não é fraca, porque ele seja sem graça, mas porque nós estamos empanturrados de outras coisas. Uau, forte mesmo. O jejum seria, então, uma forma de expressar e até de intensificar o apetite da alma por Deus, justamente ao negar o apetite físico. Faz sentido. E ele cita outros autores também, né? Engler e Briggs. Sim, argumentando que na nossa época, com tanto excesso, tanta busca por entretenimento, gratificação instantânea, o jejum se torna ainda mais vital. Para quê? Para despertar uma paixão pura da fome espiritual, para combater o tédio, a superficialidade que pode tomar conta. Entendi. Uma ferramenta para reacender o desejo pelo essencial. Exatamente. E o objetivo final de tudo isso, de cultivar essa fome espiritual, usando o jejum, a abstinência consciente, seria chegar naquela mentalidade do apóstolo Paulo em Filipenses 3, né? Então, resumindo o que a gente viu hoje, a partir das ideias do Luciano Subirá... A fome física pode ser um espelho, um professor sobre a fome espiritual. Isso. Vimos a importância de reconhecer os dois tipos de alimento, o risco de se satisfazer só com o pão do mundo, A armadilha da saciedade mundana. e o valor da abstinência voluntária como um caminho, uma ferramenta para cultivar um desejo mais profundo e prioritário por Deus. Uma perspectiva bem prática, na verdade. Sim? E para a gente fechar, talvez fique uma reflexão sobre essa última menção do texto, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Ah, sim. Aquela que se achava rica, autossuficiente, não preciso de nada. E justamente por essa falta de noção da própria necessidade, essa ausência de fome espiritual, eles eram mornos, nem quentes nem frios. A ponto de causar náuseas no Senhor, diz o texto. É forte. Muito forte. E a pergunta que fica, talvez, é, no mundo que oferece tanta satisfação rápida, tanta distração que nos enche superficialmente, Será que a gente corre o risco de a nossa própria sensação de suficiência material, emocional e intelectual nos deixar espiritualmente mornos? surdos, aquele que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Essa ceia pressupõe um lugar na mesa, né? Uma fome, uma abertura, Que talvez a gente perca quando se sente cheio demais. fica a provocação mesmo. Como é que a gente cultiva essa fome essencial no meio de tanta abundância aparente? Uma reflexão e tanto para a gente levar, né?
Com isso, a gente conclui nossa exploração de hoje.